Salve galera, tudo beleza, tudo maravilha por aí? Vamos lá então para mais uma resolução de questões. Olha só, vamos falar das questões ali sobre princípios fundamentais, tá? Eram duas questões apenas e eu sei que uma eu já falei dela quando nós tratamos das normas constitucionais. Então vai ficar só a segunda questão, a questão 2, tá? Então vocês encontrem por aí que eu já falei dessa primeira. Olha só, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Eu prorroguei mais um dia, tá? Mais um dia a apresentação das atividades aí, porque eu não contava com o feriado, acho que teve feriado semana passada. Então temos mais um dia, tá? Temos dois conteúdos ainda por frente, temos nacionalidade que eu passei hoje e temos também direitos políticos, que será a semana que vem. Então, na outra semana vocês vão me mandar, não adianta mandar agora porque vai ser incompleto, faltam 2 pontos ainda, tá? Acho que nas atividades, na de hoje eu acho que eu não mandei questões. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer esses resumos aí e vão me mandar. Vocês vão mandar um arquivo apenas, vocês vão formar de tudo que vocês têm, vocês vão formar um PDF só e vão encaminhar, vão colocar ali na exposição. Apenas um arquivo pessoa. Já vi que tem gente postando ali, ó, não consegui ver o que foi postado e vários posts ali. Não, é um arquivo por aluno, todo o conteúdo dentro deste único arquivo, todas as folhas devidamente assinadas por vocês, tá? Outra coisa, tudo manuscrito. Que mais? O que eu tinha anotado? O trabalho da Constituição. Vamos por hora, vamos abandonar o trabalho da Constituição, porque vocês estão com muitas atividades aí. Eu sei que não é apenas eu que estou passando atividades, mas diversos professores estão passando as atividades aí. Então, vamos deixar por hora. Se der tempo, eu passo na próxima etapa, depois dessa. Em tese, a nossa prova seria agora, né? Seria daqui a uma semana, 2 semanas, seria a nossa prova. Nesse dia eu vou olhar os trabalhos que vocês vão me enviar. Então, quem sabe, mais pra frente a gente faz o trabalho das constituições. Tá bom? O que mais que eu tinha para dizer? Eu acho que era isso. Dúvidas, vocês me chamem por aí. Então, resta a questão a seguinte. Assinale a correta e justifique as erradas no caderno. Lembrando que todas precisam ser copiadas. Vem cá, amor. Vem cá, guria, rápido. O que tu quer? Hein? Diz oi, Maria. O que tu quer, garotinho? Tá. Tchau, então. Tá suada, garoto? Tu quer comer alguma coisinha? Tá, já te dou, já vou lá. Tchau. Beijo. Então vamos lá, assinale a correta e justificar as erradas. Lembrando que todas têm que ser copiadas no caderno de vocês e vocês vão escrever certinho, explicar o que tá certo, o que tá errado, beleza? Vamos lá. Assinale a correta e justificar errado. República, sistema de governo, eletividade, periodicidade e responsabilidade. República não é sistema de governo. O sistema de governo é presidencialismo, tá? República é forma de governo. Olha só, essas questões são sobre princípios fundamentais. Princípios fundamentais estão no título 1 da Constituição, artigo 1º ao artigo 4º. Esses artigos que tratam dos princípios fundamentais, tá? Então, república é forma de governo. E tá certo. Se você falar em república, você está falando em eletividade, em periodicidade e responsabilidade. Eletividade o quê? Por quê? Porque numa república, num país cuja forma de governo é republicano, o representante, o administrador do país, do estado, do município e aquelas pessoas que fazem as leis,
essas pessoas são eleitas, então a eletividade, e elas são eleitas para cumprir um mandato por um período certo, então periodicidade, né? Eleição por um período certo, e elas são responsáveis pelos seus atos. Elas respondem perante aquele que o elegeu, né? Elas respondem, podendo ser afastada do cargo se cometer algum crime que venha descumprir esse mandamento de ser responsável, esse mandamento de cumprir a lei e cumprir a Constituição. Tá? Isso pode gerar aí, que a gente está vendo, a gente já viu o impeachment, né? Afastamentos. Por quê? Porque na nossa república, a base do impeachment, o fundamento do impeachment, justamente é a forma de governo. Nós adotamos um país republicano, a coisa aqui é pública. A gestão é pública, os bens do Estado, do município, da União são públicos, são todos nossos. Então aquela pessoa que vai lá gerir esses bens nossos, essas pessoas elas são responsáveis por seus atos, elas respondem perante nós. E elas respondem no judiciário também, mas elas respondem perante nós, podendo ser afastadas do cargo se descumprir esses mandamentos legais, os mandamentos constitucionais. Tá? Então, essa aí está errada. Lembrando que isso aqui foi prova do semestre passado que eu peguei para vocês. Federação. Poder centralizado em um único ente marcado pela indissolubilidade do vínculo. Errado. Federação, o poder não é centralizado, o poder é descentralizado, existem várias fontes de poder. Federação, essa forma de Estado que nós adotamos, em que existe um poder central, existe diversos outros poderes espalhados, que são os estados e os municípios do Distrito Federal. Essa forma de Estado é chamada de federação, ou Estado federal, justamente o brasileiro, em que existe uma união, existe um poder central, e ao redor desse poder central tem diversos outros poderes que estão unidos de forma inseparável, de forma indissolúvel, que são essa união dos estados e dos municípios que se juntam aqui dentro do nosso território, formando a Federação Brasileira. Em razão da federação, a gente viu agora por conta da pandemia, que alguns estados e alguns municípios estão adotando atos diferentes dos atos adotados pelo presidente da República. Né? O presidente da República é o chefe de um poder, de parcela de poder no país, mas ele não detém o poder inteiro sobre o país. Tá? Ele detém o poder naquilo que a Constituição lhe deu. A questão da saúde é competência comum de todos os entes da federação para exercer atos com relação à saúde, e no que toca à legislação é competência concorrente. Podem também os estados, inclusive municípios, podem legislar sobre saúde. Então, por isso, em razão dessa nossa federação, que admite diversos centros emanadores de poder, a exemplo da Assembleia Legislativa, governador dos estados, Câmara de Vereadores, prefeito municipal, você verifica diversas fontes de poder. Todas dessas fontes emanam poder, emanam leis, emanam determinações, emanam atos. Por conta disso que nós vimos que tem município que está tudo fechado, que as pessoas não podem sair de casa, e outros municípios as pessoas podem sair. Tá? Porque, na verdade, existem diversas fontes de poder no país. Então, essas fontes de poder, adotando o que a Constituição manda, que estados, municípios, a União, o Distrito Federal, adotem ações para garantir a saúde das pessoas. Por conta disso, então, diante da federação, se pôde verificar aí ações diferentes em municípios e estados. Tá? Então, federação, poder centralizado, errado. Federação, existe um poder central, mas ele não detém todo o poder. O poder é dividido em vários outros entes. Então não existe um poder central, existem diversas fontes de poder dentro de uma federação. A exemplo da Federação Brasileira, e a federação é marcada pela indissolubilidade. Conteúdo que veremos, espero que em breve voltaremos, né? Semestre que vem a gente trata de organização do Estado e a gente vai falar de novo sobre federação. Cidadania. Então está errada B. A está errada, B está errada. Cidadania. Fundamento da República Federativa do Brasil.
A cidadania é fundamento da República Federativa do Brasil. Olha o que diz o artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e dos municípios, constitui um Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania. Então a cidadania ela é um princípio fundamental, mas dentro do artigo aqui ela é considerada como um fundamento, ela é a base da nossa sociedade, a cidadania. O que significa cidadania? Né? Cidadania. Eu sou cidadão, não sei o que. O que cai sobre mim por eu ser cidadão? Bom, primeiro, por eu ser cidadão de um país aqui, eu posso exercitar alguns direitos dentro desse país. Tá? A cidadania ela está mais relacionada para os direitos políticos. Eu tenho o direito de votar, eu tenho o direito de me candidatar a cargos políticos, eu tenho o direito de contratar com o poder público, de participar de concursos públicos. Isso é um dever de cidadania. Um dever não, é um direito em decorrência da cidadania brasileira que as pessoas têm. Como que tu adquire a cidadania? Tu adquire a cidadania não com o nascimento, tu adquire a cidadania com o alistamento eleitoral. Então pode ter brasileiro nacionalizado, que vocês vão olhar o podcast hoje, escutar o podcast hoje. Pode ter brasileiro, ou seja, pode ter nacionais que não sejam cidadãos. A exemplo, crianças. Crianças não são cidadãos. Adolescente com 16 anos que não tem a inscrição na Justiça Eleitoral, que não tenha feito o alistamento eleitoral, não é considerado cidadão, ele não pode exercitar os atos de cidadania. Os atos de cidadania são relativos ao direito de votar, ao direito de ser votado, de propor projetos, participar de leis de iniciativa popular, participar de júri, ser júri popular, ajuizar ação popular. Isso tudo a gente vai ver semestre que vem. Então, cidadania. Fundamento da República Federativa do Brasil, está correta. E olha só, num sentido amplo, se fala que cidadania é um passaporte de forma ampla, né? Não assim quando eu estou falando de cidadania tecnicamente. Tecnicamente, cidadania ela está relacionada aos direitos políticos. Mas cidadania, no sentido amplo, ela seria um passaporte para você exercitar os seus direitos na ordem civil. E também um mandamento para você cumprir os seus deveres. Porque o cidadão não é só aquele que vota, é votado e participa do processo eleitoral. Não, o cidadão também é aquele que respeita a lei, que respeita as pessoas, que respeita a liberdade das pessoas, que respeita a ideologia política das pessoas, que respeita a ideologia sexual das pessoas. Esse também é o cidadão. Tá? Então não é só exercer direitos, é respeitar os direitos dos outros. Isso faz parte da cidadania também. Isso falando de uma forma ampla. Para nós aqui, o que vocês precisam saber hoje? Cidadania é uma das bases da nossa República Federativa do Brasil. Tá? Outra coisa. Então, C está errada. C está certa. CD. D. Princípio da dignidade da pessoa humana. Objetivo da República Federativa do Brasil. O princípio da dignidade da pessoa humana ele está dentro dos princípios fundamentais, está lá dentro do artigo título 1 da Constituição, tá? Só que ele não é um objetivo da República Federativa do Brasil, ele é uma base, ele é o alicerce, ele é um fundamento, o respeito à pessoa humana. Você respeitar a pessoa, os seus semelhantes, de todas as formas possíveis e imagináveis, isso é respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Tá? A dignidade, sermos tratados com dignidade não é um direito nosso. Nós, pelo simples fato de sermos pessoas, de sermos seres humanos, nós temos dignidade. Dignidade não é eu não tenho direito à dignidade. Dignidade é um atributo meu, um atributo seu. Ser respeitado. E quando a gente fala em dignidade, é respeitar a pessoa de todas as formas possíveis e imagináveis. Como nós falamos ali adiante, cidadania. Né? A dignidade da pessoa humana, ela exige que você respeite o próximo. Em razão de o próximo ser dotado de uma dignidade, ter como um atributo inato a ele, que nasce com ele a dignidade, você precisa respeitar essa pessoa tudo, sob todas as formas, igualdade, liberdade, todos os tipos de liberdade, não importa, você deve respeitar. E
A cidadania ela não é um objetivo, ela não é algo a ser buscado. A dignidade da pessoa humana não é algo a ser buscado. É algo que tem que já existe, que precisa ser cumprido. Tá? Óbvio, pessoas que não têm dignidade, pessoas que vivem em condições com baixa dignidade, que não têm alimentos, que não têm moradia, que não têm remédios necessários, as pessoas, o Estado precisa fazer que a dignidade chegue até eles, restabelecer a dignidade deles que está perdida. Tá? Então o princípio da dignidade da pessoa humana, ele é um objetivo? Não, ele é um fundamento. Por que essa diferença de fundamento e objetivo? Simples, porque olha só, o artigo 1º fala em fundamentos, tem como fundamentos, ele botou ali 5 incisos. Lá no artigo 3º ele fala assim, ó, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, de raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Então, a dignidade da pessoa humana, ela é um fundamento, ela é a base, tá? Esses artigos, o artigo 1º e o artigo 3º, ele estabelece os fundamentos e o artigo 3º estabelece os objetivos a serem alcançados pela República Federativa do Brasil. Redução das desigualdades sociais, fundamento da República Federativa do Brasil. A redução das desigualdades sociais está lá no artigo 3º, inciso 3. Constitui o objetivo da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. É um fundamento, não, é um objetivo, então está errado. Porra, professor, mas você pegou, só trocou o artigo 1º pelo artigo 3º ali, trocou... Puta sacanagem, né, cara? Eu botei ali, eu peguei o artigo 3º e o 1º e fiz um mix, fui alterando, dizendo que um era objetivo e o outro era fundamento, sendo que o outro não era objetivo, mas sim fundamento. Tá? Eu fiz uma troca entre eles ali. Pra quê? Pra vocês errarem, pra vocês terem que estudar mais, pra ir pra avaliação. Na verdade, vocês estão com sorte, né? Eu já falei, o coronavírus ele veio para desgraça de uns e sorte de outros. Tá? Vocês não... ao que tudo indica, vocês não vão pegar a avaliação final se fizer tudinho, porque senão vai ter que fazer a avaliação final. Se não fizer esses resumos certinhos aí, essas questões, vai pegar a avaliação final, hein, galera? E daí a avaliação final vai ser essas questõezinhas aí, só trocar uma coisinha ou outra da Constituição. Bacana, né? Galera, era isso. Abração.